dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém? Que coisa boa podermos mais uma vez estar aqui nessa manhã, hoje com um formato um pouco diferente, é verdade. E queremos, nesse instante, queridos, ao abrir esse assunto, né, fé e ansiedade, nós queremos orar, né, falando com o nosso Deus, buscando do nosso Senhor ali o seu favor. Está conosco aqui a nossa não conhecida, né, não tão conhecida irmã Ivânia, e vai saudar os irmãos agora, e depois eu vou orar por nós. Bom dia a todos que estão aí junto com a gente, né, nesse tema tão relevante que a gente está vivendo nesse momento. Já quero deixar um abraço aí para todos que estão conectados aí, que já mandaram um recadinho aí, né? Rosana, Thaisa, galerinha que está aí, os meus amigos também. Estamos juntos, né? Nesse momento difícil que o nosso país está passando, e temos aí Deus também como nosso guia, como nosso refúgio. Então, bom dia a todos e Deus abençoe a todos. Vamos falar com o Senhor? Eterno Deus, nós louvamos ao Teu nome, nós Te bendizemos pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda fará. E, Pai, falar desse assunto aqui tão importante para o nosso dia a dia, que aflige, Pai, a todos. Nós queremos pedir o Teu favor, a Tua orientação, a luz da Tua palavra, a Tua orientação, Pai, a respeito do coração humano, da mente humana, Pai, com as ferramentas da psicologia também. E também, Pai, do bom senso da caminhada, do bom conselho que vem da Tua palavra. Se conosco a Deus, nesta manhã, nós desde já Te agradecemos pela fé, pelo que nós vamos viver nesses minutos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez aqui, a irmã Ivânia esteve lembrando também, reforço com ela que faz coro em agradecer a Deus pela sua vida que está conosco aqui. Meu querido, eu não sei se você sabe, mas nós temos aí em torno de 24% da população brasileira passando por um transtorno de ansiedade. São 23,9%, né, o percentual. Então, você nota que é algo muito gigante, né? É algo realmente preocupante. E nem todos esses casos são casos que evoluem, né, para o quadro da doença em si. Mas aqui, neste caso registrado, são aqueles que estão sendo tratados. Ou seja, bem provavelmente é que evoluíram para a doença. Imagine aqueles que não evoluíram para caso de doença, mas que são tratados em gabinetes, são tratados nos mais diversos locais. É um número gigante. E eu tenho certeza que você conhece alguém com esse quadro de ansiedade, você conhece alguém que tem passado por isso, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, o tempo de coronavírus, tempo de Covid, e toda a mudança da configuração das vidas tem gerado, de fato, ansiedade. Né? O que é essa ansiedade, então? É uma emoção caracterizada por um estado desagradável, de agitação interior, muitas vezes acompanhada de um comportamento nervoso, como se a gente ficasse tão agitado, nos embalando de trás para frente, roendo unha e comendo demais, e coisas do gênero, dentre outras que a Ivânia vai tratar com maiores detalhes aqui no discorrer também da nossa conversa nessa manhã. Mas eu gostaria de fazer essa fala inicial, e lembrando também de um trecho da palavra do Senhor, em Filipenses 4:6, como a nossa introdução, que diz assim: a palavra de Deus, ela nos instrui da seguinte maneira, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nós vamos depois dar sequência nesses passos aqui, mas de início, então, já dado as boas-vindas aqui a Ivânia, gostaríamos de ouvir aquilo que, nesse viés da psicologia, o que é isso? Como é que funciona essa questão de ansiedade? Né? Qual é essa evolução? Nossa irmã vai estar falando conosco aí sobre isso. Bom dia, então, mais uma vez, né? A ansiedade, como o pastor aí já falou, né, é um estado emocional que nós nascemos com ele, né, desde bebê.
Só que ele vem se manifestando ao longo dos anos, ao longo do momento que você vai crescendo e você vai precisando da ansiedade, né? Nós dizemos que as nossas emoções, elas não são negativas até que elas saiam de um equilíbrio, né? Então, a ansiedade, ela é um estado emocional complexo, né? E nós, conversando aí com o pastor, e demandas que têm chegado em consultório por conta do Covid, né? E esse vai ser o nosso foco nessa manhã, como as pessoas estão ficando ansiosas e, às vezes, não estão sabendo o que fazer, estão se questionando de eu nunca fiquei assim, eu nunca senti isso, aqui em casa está difícil a relação, a convivência, e são tantas variáveis, né, que estão nos deixando ansiosos, né? Eu até listei alguma coisinha aqui, que são essas causas agora, né, que eu já ouvi de pessoas, enfim. Eu estou em casa, a minha empresa não vai bem, eu sou autônomo, os meus negócios não vão bem, eu posso perder o meu emprego, eu posso perder metade do meu salário, metade do meu sustento. O que mais? Marido, esposa, pai, mãe, família. Eu tenho pessoas em grupo de risco, né? Eu tenho meus filhos com problemas respiratórios, a minha mãe e meu pai já são idosos, também têm os seus problemas aí de saúde. E aí? O que mais? Minha cidade não tem estrutura, né? Os hospitais que a gente ouve nos noticiários aí os hospitais não têm leitos. E agora? E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu ficar doente, né? Mais uma coisa, meus filhos estão em casa e eu estou tendo que fazer a lição. Eu não sou professora, eu não tenho a didática, meu filho não quer estudar comigo e está difícil ali a relação. Eu tenho prazos para entregar, eu tenho muitas atividades para entregar. Então, essas coisas estão gerando ansiedade nesse momento de isolamento, de confinamento, né? Eu sou um profissional de saúde, ou eu tenho na minha casa alguém que é um profissional de saúde, e aí? O profissional de saúde está indo para o hospital, está tendo contato com a doença, com o vírus, e esses profissionais também estão ansiosos no sentido de, e o meu filho? Né? A gente vê as reportagens aí no sentido de, agora, como que eu vou abraçar o meu filho, abraçar minha mãe? Eu moro com a minha mãe, ela é idosa, e depois eu vou para o hospital. Quantos medos, né, tem assolado nesse momento, né? Alguém do meu círculo foi contaminado, eu não estou tendo contato físico com aqueles que eu amo, o abraçar, o beijar, que talvez antes a gente nem valorizava tanto assim, né? Semana passada eu tive com os amigos e aí eu disse assim, gente, eu não sabia que eu queria tanto abraçar vocês. E agora a gente está impedido disso, né? E outros, enfim, eu não posso sair, eu não posso passear, não posso ter lazer, eu não tenho shopping, não tenho cinema, não tenho tantas outras coisas. O parque, né, alguns parques estão fechados também. Então, queridos, desde lá do dia 15, 20 de março, esse consultório, creio que o pastor também tem aí em questão de gabinete, né? E o medo, vem junto aí o medo, né? Medo, ansiedade, parece meio que a mesma coisa, né? O medo, ele é algo real, né? Que eu estou vendo, eu não conheço, e aí me dá um medo, e o medo me gera, então, a ansiedade, né? E falando um pouquinho aqui dessa questão da ansiedade, a gente não quer colocar um ponto final, e assim, é um tema muito amplo, né? Mas o que muitas pessoas estão passando agora, estão enxergando nas suas vidas, nas suas casas? Essa questão de quais são os sintomas, né? Eu nunca senti isso agora, eu não estou dormindo direito, eu estou acordando de madrugada, ou eu não estou conseguindo dormir, eu estou comendo além da conta, estou comendo menos, eu estou dormindo demais. Então, o que acontece? É um desequilíbrio no nosso corpo, um desequilíbrio emocional. Porque eu vou dormir, e quando eu vou dormir, eu vou com todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos que eu vivi durante o dia, né? A abordagem que eu trabalho na psicologia é a terapia cognitivo-comportamental, que tem uma máxima, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, o que a gente fala, né? Isso em aconselhamento também, em gabinete, também é muito abordado, né? Essa questão de aquilo que você pensa é algo que você sente e aí você se comporta dessa forma, né? Ou o contrário, você está se comportando de alguma forma
que vai gerar um sentimento desagradável e que vai fazer você pensar em coisas ruins também. Então, a ansiedade ela já começa, às vezes, no pensamento. Primeiro pensamento, eu não conheço. E aí vem aquele medo, né? Eu não conheço essa doença, não conheço esse vírus, né? Nós temos o privilégio aqui, o pastor sempre passa, ele lê por nós e vê os noticiários aí também, e nós estamos incentivando o nosso grupo de buscar informações realmente em sites oficiais. Para quê? Para gerar unidade nas pessoas, nesse sentido. Né? A ansiedade em si, ela existe. Assim como a ira existe. Deus nos deu esse sentimento. E até um determinado nível, nós estávamos conversando com a Ivane antes de vir para cá, que ele é salutar, né? Até um determinado nível é salutar. O problema é esse. Ela citou aqui os exemplos das fontes não confiáveis. Então, você vê o médico, eu sou da Monhangaba do Norte, e eu fiz uma pesquisa pessoal, e eu quero dizer uma coisa para vocês vão tudo morrer. Então, nós acabamos recebendo essa carga, né? E ela vai contribuindo negativamente para que nós fiquemos mais ansiosos. Então, nós temos, sim, algo em nosso coração, né, pela nossa dificuldade de interpretar os sinais, às vezes exageramos, às vezes pegamos informações errôneas, e elas nos trazem esse sentimento de ansiedade. Mas espera aí, o pico não era em abril? O pico não era em maio, né? O pico não era em junho. Meu pai, e agora? Meu chefe falou que bem provavelmente vai reduzir 30% do meu salário se não me demitir. Né? Então, com as crianças em casa agora, misericórdia, o que eu faço? Eu e minha esposa trabalhamos. Enfim, né, queridos, tudo isso vindo para cima da cabeça da gente, a gente bastante... A Ivane vai falar depois sobre os sintomas da ansiedade também, mas vamos deixando isso com esses sintomas, que daqui a pouquinho ela vai falar com mais detalhes. Mas você veja que um dos fatores aqui, vamos até trazer como uma fala, é essa. Um bom comportamento é a gente tomar cuidado com as informações que a gente anda se alimentando. Né? Vamos para os veículos oficiais, né? Buscar essas informações, falando especificamente Covid, né? Mas vamos buscar informações oficiais em lugares corretos, ou pessoas que são bem antenadas com notícias, tecnologias, para ser nossos conselheiros, para a gente não ouvir só um lado. Né? E sempre os dois lados, não apenas o lado radical, mas também um outro lado que promove a esperança. E aí disso promover o nosso próprio ponto de vista sobre aquela situação. Isso nos tranquiliza, nos ajuda, ao chegar em casa, a tomar as medidas dentro da nossa configuração. O que adianta eu chegar lá em casa? Não, agora é radical. Vamos tirar a roupa que entrou, vamos tomar todo mundo banho, vamos higienizar de meia em meia hora. Se o meu quadro de convívio de pessoas não é de risco, é diferente. Agora, se nós vamos ter dentro da nossa casa um casal de idosos, diabéticos, né, pessoas pós-operadas, cardíacos, né, com problemas respiratórios, muda todo o cenário. Então, não adianta você ficar ansioso, né, por aquele que tem essa configuração de família, sendo que você tem a sua. Então, até numa questão prática mesmo. Né? Então, cuidado com as informações. E, quando obter as informações, também cuidado com a maneira que você vai usar essas informações na configuração da sua casa. Né? Porque, aí, se você ficar ansioso, os sintomas para você identificar são esses aí que a Ivânia vai falar para a gente aí. Então, uma das primeiras coisas, né, que quando as pessoas estão chegando em consultório hoje é justamente tirar elas dessa rede de informações aí que é tanta coisa. Né? Então, eu digo assim, coloque um limite, saia daqueles grupos, né? Diga, gente, eu vou cuidar um pouquinho dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e eu vou sair desse grupo porque está todo mundo postando vídeo de morte, disso e daquilo, e não está me fazendo bem. Né? Então, parar de enviar mensagens e vídeos de morte, digamos, ou até de medos, né? Que se você não tem medo, o outro que está recebendo pode receber. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu digo, né, e hoje a gente está atendendo mais online do que presencial, sai desses grupos. Pare de enviar mensagens, pare de entrar em sites de fofoca nesse sentido. Né? Nós temos os nossos canais aí, e aquilo, pessoas que você confia. Né? Por isso que a gente tem
aqui junto ao pastor, que tem sempre trazido as informações para nós, porque é muita informação, a gente nem sabe no que acreditar, né? Então, quais alguns sintomas? E eu acho que você talvez vai se identificar com todos esses. Esses dias eu fiz um post sobre ansiedade e uma pessoa só colocou assim: nossa, eu achei que eu era chata e sarna mesmo, então quer dizer que eu estou com ansiedade, né? Então, assim, você vai se identificar, né? Frequência cardíaca aumentada, palpitação, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, sensação da dor ou pressão no peito, sensação de asfixia, vertigem, tontura, sudorese, calores, calafrios, náusea, dor de estômago, e aí vai, né? Tremores, estremecimento, formigamento, fraqueza, tensão muscular, boca seca, desordem alimentar, comer demais, comer de menos, distúrbios do sono, dormir demais, dormir de menos, né? Então, quem nunca? Né? Então, não é simplesmente, mas eu estou hoje com... hoje eu não dormi, será que eu já estou ansioso? Será que eu já estou com algum problema? Não, né? É um apanhado de tudo isso durante alguns dias e que você vai poder dizer, eu estou com esses sintomas de ansiedade, que não é ansiedade, digamos assim, normal. Que a ansiedade, ela nos ajuda também, né? Ela é algo que, quando eu quero fazer alguma coisa, o que me move? É a ansiedade. Eu quero fazer uma viagem. A ansiedade que move você de lá, de buscar uma promoção, entrar no site, fazer o check-in e comprar, né? Então, a ansiedade, ela não é ruim. Lembrando que o problema é o desequilíbrio. E quando sai do teu controle, no sentido de estar prejudicando a sua saúde, a sua vida normal. Quando identificar, também é bom você buscar o seu médico de confiança. Por quê? Porque esses sintomas aqui você pode ver em outras doenças, né? Se você é diabético, você sabe alguns sintomas que você tem aqui. Quando a pessoa chega, olha, eu estou tendo muita taquicardia, a nossa orientação é: você já foi no seu cardiologista, você já foi no seu médico, para quê? Para descartar um problema físico. Seu médico fez todos os exames lá. Seu médico falou assim: olha, não tem nada. Você não está com nada. O teu coração está ótimo, você não está com problema nenhum. E agora? Então, aí a gente vem para essa parte do emocional, né? De que está em desequilíbrio, então, a sua saúde, né? Os sintomas da ansiedade, ela também tem aí sintomas cognitivos, comportamentais e emocionais, né? Medo de morrer é algo que tem chegado bastante, né? No meio de idosos também. E agora? Eu vou morrer, né? Eu estou morando sozinho, eu estou morando com alguém que está saindo, e agora eu vou morrer. Então, dá aquele medo de morrer, e aí nossa cabeça, ela vai produzindo cada vez mais ansiedade. Então, aí o meu coração acelera. Será que está parando? Eu estou com falta de ar, minha respiração está acelerada. Então, quer dizer que eu estou com falta de ar, será que eu peguei o Covid? Né? Então, a nossa mente, ela é muito criativa, gente. Ela vai criando coisas que aí, aquilo que a gente diz, né, psicologia explica no sentido de eu começo a sentir realmente aqueles sintomas daquilo que eu estou lendo. Né? A gente indica, às vezes, para algumas pessoas, não leia a bula. Né? Não leia a bula, porque senão a pessoa... eu estou tudo aquilo, eu estou tendo tudo aquilo. Então, a tua mente cria também, né? Então, medo de morrer, medo de enlouquecer. O que está acontecendo? Meu Deus, não consigo dar aula para o meu filho, meu marido e tal. Né? Os memes que a gente está brincando aí pelas redes sociais. Né? O meu marido está em casa, e agora? Né? O que eu vou fazer? E as crianças? Tal. Então, assim, dá aquele medo de enlouquecer. Tipo, eu vou enlouquecer. Eu nunca me senti dessa forma, eu estou irritada. Né? O senso de ser incapaz. Né? Será que eu sou capaz de dar aula para o meu filho, para ele cumprir as tarefas que ele tem que fazer? Né? Eu nunca dei aula. Então, essas ansiedades, né? Isso que tudo cognitivo. E dificuldade de raciocínio também. Esquecimentos, medos de perder o controle. O que é também a ansiedade, que não é uma consequência do medo de algo que a gente não conhece? Quando você não conhece alguma coisa, você já dá aquele medo, daí aquilo já vai se misturando. Ansiedade e medo trabalham muito juntos, os dois, né? Por quê? Porque você não conhece. Porque aquilo que você conhece, você está sob o teu controle. Então, isso dá medo. Né? Quando eu não consigo dormir, por quê? Quando eu não consigo respirar normalmente,
eu tô fora de controle, né? Eu perdi o controle dos meus pensamentos, das minhas ações. Insegurança, o que a gente está vivendo aí agora, né? Na política, no Brasil, em tudo que a gente está vendo. E agora? Como é que vai ser amanhã? Eu não sei como é que vai ser amanhã. Isso vai trazendo insegurança. Agitação, né? Agitação, hiperventilação, sentir-se irritado, nervoso, tenso, impaciente, temeroso e frustrado. Quem não? Dá um joinha aí. Quem não passou pela última semana aí, não se sentiu irritado, nervoso, tenso, impaciente, temoroso ou frustrado com alguma coisa, né? Então, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, que é um momento bem propício para que aquela ansiedade que a gente estava meio que controlando, ela venha à tona, né? Mas, então, o que eu faço se eu identificar esses sintomas? O que eu preciso? Eu preciso identificar o porquê. É o medo de morrer? É o medo da doença? É o medo por conta do meu parente, por causa do meu pai, por causa da minha mãe? Eu preciso identificar o que há, né? O que há por trás disso, né? Na TCC, que é a minha abordagem, a gente fala também sobre os sentimentos, as emoções, desculpa, as emoções que vêm em primeiro plano, digamos assim. Nós temos emoções primárias e emoções secundárias. Então, um exemplo, a raiva. A raiva é uma das primeiras emoções que aparecem quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente está com medo, né? Então, vem ali a raiva, e você está cada vez mais irritado diante de tudo que você está vivendo agora. Quando a gente para pensar o que aconteceu, realmente, você olha para trás, e aí a emoção secundária, que é o quê? É medo, é tristeza, né? Eu vi um videozinho aí essa semana de uma criança extremamente irritada, brigando com o computador, brigando com a mãe ali fazendo vídeo, rindo, enfim. E a criança estava chorando, gente. Ela estava chorando, ela estava em sofrimento por aquilo que estava acontecendo, né? E quando você olha aquele vídeo, você vê aquela criança jogando lápis e xingando o computador, e eu não consigo, e as professoras e todo mundo. E ali você vê a raiva. Mas aí, depois de um tempinho, ela começa a chorar. E aí a emoção secundária dela é o que está vendo, que não vem à tona, que é o quê? Tristeza, medo, insegurança. A minha mãe não sabe me ensinar, o meu pai, eu não quero que me ensine, é a minha professora, eu quero estar na minha escola, eu estou trancada dentro do apartamento, eu não posso ir no shopping, eu não posso ir no parque, né? As crianças também estão vivendo esse momento. E teve uma amiga que me fez essa pergunta antes de estar aqui, como que isso se manifesta nas crianças também. E isso dá um tema para uma outra live aí, nós falamos, né, com o pastor sobre isso, sobre como que as crianças estão vivendo tudo isso, né? Se nós, adultos, estamos perdendo o controle, quem dirá as crianças, que elas ainda estão aprendendo a lidar com as suas emoções. Então, assim, tem algumas coisinhas, né, que a gente pode fazer aí para amenizar a nossa ansiedade, essa ansiedade que nós estamos vivendo nesse momento, né? Filtrar as informações recebidas, né? Nada de redes sociais, vídeos e notícias enviadas em grupo. Coloca lá o teu limite, sai daqueles grupos lá que não estão fazendo bem para você. Opte por um canal de informação da sua confiança ou alguém da sua confiança. Deixe o celular de lado, né? As pesquisas também indicam que o celular é fonte de ansiedade, né? Você ficar rodando aquelas telas ali, né? Eu vou lá, deixa eu deixar de lado isso aqui. Pais, brinque com seus filhos, faça uma amarelinha de fita, né, lá na sala, lá, dá um jeito, né? Ontem eu vi também um post de alguém dizendo assim: olha, eu estou ensinando a minha filha a fazer pão, e nós estamos fazendo pão juntas aqui, né? Que legal, quando que você fez isso com seu filho, né? Entrar na brincadeira deles, entrar no mundo deles. Então, faça coisas que vão um pouco o seu coração e tirar você do foco. O que realmente está acontecendo, no caso aí do medo e da ansiedade. O nosso pensamento, ele transforma as coisas que a gente está vendo em catástrofes, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é falar que a pessoa diga: espera aí, qual que é o medo então? Então, o meu medo é de morrer. Mas o que você está fazendo para isso? Por que você está tomando banho de álcool em gel? Por que você está saindo desse equilíbrio e virando um pânico já na sua vida? Vamos pensar, vamos tirar da catástrofe isso, né?
e aí a gente vai trazendo uma mudança de pensamento na pessoa, que vai indo para o seu sentimento, ela vai se acalmando, e também aí mudando o seu comportamento, né? Exercitar-se, né? É só entrar nas lives aí, nos Facebook, né? Fora os memes do povo se exercitando em casa lá com um garfo na mão, enfim, mas assim, exercitar, a gente sabe que isso para o nosso sono, para a saúde, é fundamental. Brinque com seus filhos, corra, né? Corra, pula no sofá, faça alguma coisa, enfim, né? Dá para fazer alguma coisa para a gente se exercitar em casa também, né? Meditar, né? E naquilo que você acredita, ler um livro, coisas que tirem você do foco da sua ansiedade, né? E algo que a gente usa bastante na TCC, que é técnicas de relaxamento, técnicas de respiração. Quando você hiperventila, né, você começa a passar mal e ter tonturas por conta disso, na verdade é porque você está respirando tão rápido que o teu cérebro ele se sobrecarrega e aí você precisa se acalmar e fazer alguma técnica que transforme o oxigênio ali também no gás carbônico, e aí você vai ver que vai ficando mais calmo, vai dormindo. As pessoas que chegam até mim já sabem, né? Eu sempre faço técnica de relaxamento, é na hora de dormir, na hora de acordar, é no momento que eu estou vendo aquele medo na minha frente. Então, eu uso muito de técnicas de respiração também, meditação, relaxamento, né? E, claro, se você já viu que isso está há mais de 20 dias, que está te prejudicando os teus relacionamentos, teu trabalho e, enfim, a tua vida saudável, digamos assim, ajuda profissional, né? É o que a gente indica sempre para saber se essa minha ansiedade eu consigo controlar ela fazendo essas coisas saudáveis para mim, ou eu preciso de uma ajuda medicamentosa, de um profissional que me ajude, quem sabe, a dormir melhor, a dor no peito passar, a taquicardia passar, tremores e tantos outros sintomas aí que a gente já viu, né? A procrastinação, deixar para depois, apesar de não ser tão relacionado ao Covid agora, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas até por não saber muito bem o que vem depois, talvez algumas pessoas estejam procrastinando, né? Deixando para depois atitudes, decisões, e que precisam ser tomadas agora, mesmo em meio ao Covid. Isso também pode ser um elemento? Sim, né? sim. Indicando também Com certeza. Né? Até tem algumas pessoas fazendo aí umas perguntas nesse sentido, né? A Susan pergunta aí como ajudar alguém em crise, né? Então, isso também tem vindo, né? Nossa, a pessoa está quase desmaiando, está respiração rápida, está se sentindo mal, tal. Como ajudar? Né? Então, primeira coisa é a respiração, né? Respira, claro que vai pedir ajuda, vai chamar um SAMU, vai chamar, não sei onde a pessoa está, né? Mas aí, digamos que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, né? E aí essa crise de ansiedade, ela realmente perde o controle. Então, primeiro a gente precisa saber se a pessoa já faz algum tratamento nesse sentido, se é uma crise de ansiedade mesmo, e é difícil quem não conhece talvez todos esses sintomas ou a saúde da pessoa mesmo, se ela está tendo uma crise de ansiedade, né? Mas uma das coisas que a gente faz nos primeiros socorros psicológicos é a respiração. Então, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, de respiração diafragmática, que a gente fala, né? Tem vários videozinhos no YouTube aí de respiração para ansiedade, para pânico, para medo. Isso é muito, muito, muito eficaz, né? Tentar acalmar a pessoa. E claro que ela vai precisar de ajuda, porque essa crise de ansiedade ela não veio do nada, né? Ela surgiu em algum momento aí e a pessoa está com aquilo na cabeça e isso vai vindo para o sentimento, e ela é como se dá um apagão mesmo, né? O nosso sistema nervoso tem aquele sistema de luta e fuga, né? Então, às vezes, quando a pessoa está com uma crise de ansiedade, ela desmaia. Por quê? Porque o corpo está desligando realmente para nos prejudicar. Então, ela desmaia. Ou a pessoa luta. E aí começa todos aqueles sentimentos, aqueles sintomas de luta, né? De sudorese, de tremedeira e de não conseguir ficar em pé sobre as próprias pernas, enfim. Então, esse primeiro momento seria esse, mas já buscar ajuda e saber se a pessoa já teve isso em algum momento, tal. E às vezes a pessoa vai deixando passar muito, né? E aí quando ela vai buscar ajuda, ela já está muito prejudicada, muito sem sono, já está com dor de cabeça e outras patologias que daí vão surgindo
porque uma ansiedade lá inicial não foi tratada, né? A Thalita havia colocado ali, mas eu acho que entra também na esfera da procrastinação, mas quem sabe haja uma complementação, que montar uma rotina é uma boa saída para diminuir essa ansiedade, uma rotina. Isso é algo que tem vindo muito dos pais, né? E agora? Que hora que eu vou fazer também a lição lá com meu filho? É no horário que ele tinha aula mesmo? Ou é em outro momento? Tal? Isso é muito particular aí de cada casa, né? Mas pensando na procrastinação aí que o pastor falou, você ter uma rotina, você saber o que você vai fazer, vai ser ótimo, né? Porque senão você vai deixando aquilo que é menos agradável para você, você vai deixando para depois, né? Então seria bom mesmo fazer essa rotina com a criança, principalmente crianças pequenas, né, gente? Todos os educadores aí, onde você lê, você vê que ele diz: a criança precisa de uma rotina, precisa do horário de jantar, precisa do horário de tomar banho, de ir para a cama, e aí eles vão ter esse horário também de estudar, de fazer as lições deles ali, de ter um intervalinho, o horário de brincar também do celular, né? Senão passa batido e você nem percebe o que você fez naquele dia, né? Quem está em home office também, né? Tem essa dificuldade, né? E agora? Eu tenho que fazer essa atividade aqui, mas meu filho está aqui, mas meu marido está no outro quarto. Então, assim, precisa-se fazer essa rotina, a não ser que, e eu sempre falo, que está sendo funcional para você, né? A gente não muda uma rotina de alguém, um comportamento de alguém, se a pessoa diz para mim, tá bom assim, né? Então, o seu filho dorme até 10 horas da manhã e depois vai assistir desenho, e lá à noite você vai sentar com ele e fazer a lição, e o objetivo foi cumprido, não tem por que você acordar ele 7 horas da manhã para fazer a lição. Está sendo funcional a tua rotina? Você está conseguindo fazer as atividades que você tem, procrastinando? Então, assim, tentativas, né, gente? Porque isso é tudo novo para a gente, né? Como que eu vou me adaptar? Então, como que eu vou fazer a lição do meu filho? Como que eu estou aqui, antes eu pegava lá, ia no restaurante, pegava lá a marmita, mas agora eu estou em casa, então eu preciso trabalhar, daí eu vou fazer, como que é? Então, você tem que realmente fazer. Eu acredito, né, que nessa questão da rotina seria muito bom também algo para ter um norte, né, para você saber para onde você vai focar. Uma coisa que eu queria falar aqui também, que é para as mulheres principalmente, que é uma demanda também que está vindo, né, no sentido de não estou dando conta, né, não estou dando conta porque eu tenho que dar lição para as crianças, eu tenho que limpar a casa, mas eu também tenho meu trabalho, eu também tenho. E eu sempre digo que a mulher ela tem muitos papéis, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é profissional, aí agora ela é professora do filho, né? Então, assim, 5, 6, aí ela é ela, mas ela também é filha, porque ela tem que dar uma ajuda aí para a mãe, ligar para a mãe, e ela mesmo fica de lado, né? A própria mulher, né? Então, assim, são muitos papéis, e a mulher, em sua maioria, né, é muito exigente consigo mesma, né? Então, quando chega alguém para mim, não estou dando conta, do que você não está dando conta? Do trabalho, da aula, do filho, do marido, daí o marido quer atenção, daí o filho chora, daí o irmãozinho, né? Então, mulheres aí, né, aliviem-se, né? Não sejam tão exigentes consigo mesmo, né? Então, você vai fazer desses 5, 6, 7 papéis que você tem aí, você vai fazer bem 2. Então, o que eu digo assim, quando você acordar de manhã, você pensa, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ser dona de casa, eu vou limpar a casa, ou eu vou dar aula para os meus filhos e deixar a casa para amanhã? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu lado profissional. Então, assim, você não vai conseguir dar conta de tudo. Isso é uma ansiedade que também está assolando aí, principalmente as mulheres, no sentido de dar conta de tudo, né? Tudo bem que nós somos 1001 utilidades, né? Mas, por hora, vamos baixar a ansiedade aí e pense qual o papel. Às vezes, se você quiser fazer um papel só, hoje eu vou ser só mãe, né? Hoje eu vou ser só esposa, hoje você adapte aí a sua rotina e pare de se cobrar tanto também nesse sentido, né? Amém, amém. Meus irmãos, já estamos aí há poucos minutos aí para entregar, né? Então, se você ainda tem uma pergunta, fique à vontade ali, que a gente vai tentar dar uma corrida. Que lá no nosso Face, o pastor Eliezer
linkou alguns textos lá, algumas recomendações, alinhadas também aqui com o que a nossa querida Ivânia, psicóloga, também nos trouxe. E como nós estamos aqui caminhando para o final, antes das considerações finais aqui da Ivânia, eu gostaria de compartilhar alguns textos da Palavra de Deus que trazem uma orientação para nós nesse sentido, sobre a questão da ansiedade. Então a gente descobriu algumas coisas, né? Eu creio que uma das principais delas para nós é que estar ansioso em um determinado nível é bom, te faz se mover. Então, me inscrevi no vestibular, você vai ficar ansioso. Amém, você está evoluindo, né? Você está avançando. Então é bom, né? Muito bom. Há algumas formas de identificar, que ela esteve lendo, que depois até dá para compartilhar no grupo, né? De identificar isso, né? Para ajudar as pessoas também, né? Muitas vezes até vai ser necessário recomendar ali ajuda profissional, né? Mas ore antes, converse com a pessoa. Então a gente vê algumas ferramentas aqui citadas que podem te ajudar. O texto da Palavra de Deus, em alguns versos, nos diz assim, olha só. Salmo 55, verso 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Confiar em Deus, né? Em primeiro lugar, você confessa a sua fé em Cristo. Você pode ter como teu companheiro um amigo, né? Um sábio. Você pode ter um pastor ao seu lado. Você pode ter auxílio psicológico também, muito salutar, muito bom. Recomendo, em especial, psicólogos, né, com profissão de fé também. Ele não vai atuar com a fé no teu aconselhamento, porque ele vai usar, né, as ferramentas da psicologia. Mas ele também não vai te orientar, quando te der uma devolutiva, fora daquilo que Deus orienta, que deve ser daquela maneira. Então, particularmente, não é uma recomendação da Ivânia, né, porque nem pode, mas particularmente, como pastor, recomendo a você, procure sim. Alguns pastores, até a gente já entrou nesse embate, ele falou, às vezes eu prefiro um psicólogo não cristão. Eu falei, eu prefiro um que entenda os elementos da fé e da psicologia e possa, além de ser o meu psicólogo, quem sabe interceder por mim também. Então procure alguém nessa linha, mas em primeiro lugar, que o teu primeiro diálogo seja com Deus. Primeiro desabafo seu seja com o Senhor. Isso é muito importante, porque aí quem Deus for colocando no teu caminho, quem Deus for te orientando a procurar, certamente vai ser uma provisão dele mesmo com o Senhor. Também nos diz a Palavra de Deus, a gente leu aqui, mas eu vou ler os 2 versos agora. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Onde é que se processa a ansiedade? É no coração. Né? Que na Bíblia, coração, mente e emoções é o mesmo assunto, ou a alma. Né? A alma é onde se deposita a ansiedade. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Então ela está presente, vocês notaram? Não é como a questão da infidelidade conjugal, né, como matar, não é como essas coisas. O texto presume que ele existe. Então, se existe, meus queridos irmãos, a gente sabe, Deus permitiu, né, que sentíssemos isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, não deixe que isso domine a sua vida. Então, ele é salutar, mas pode prejudicar. E aí, meus irmãos, nós temos aqui também um outro texto bastante conhecido, eu não vou ler todo ele, mas Mateus capítulo 6, do verso 25 em diante, né? Diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto se vestir. Não é mais importante do que a comida e o corpo, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as árvores dos céus que semeiam, nem semeiam, nem colhem, né? Nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E assim segue, né, o texto da palavra do Senhor, mostrando o quê? Que Deus provê, Deus também cuida. Você se levanta, você vai buscar o seu pão, você ora, você fala com Deus, creia, Senhor, o Senhor deve ter um propósito nisso aqui. E veja a mão de Deus, né? Sinta a mão do Senhor cuidando de você. Tá? Em nome de Jesus. São alguns trechos da palavra do Senhor, dentre outros vários, né? E recomendado aqui também o exercício físico, o próprio lazer. Quantas pessoas, salmodiar, gente, salmodiar, ler salmos de maneira devocional, fazer da oração do salmista a sua oração,
é muito especial, né? Que ir a um parque, conversar com Deus, né? Ver a natureza e falar: se o Senhor sustenta tudo isso, quando não susterá? Então, pense nessas coisas para que, aliado a essas ferramentas, né, em relação à sua ansiedade providas aí pela psicologia, você possa buscar no Senhor também essa essência, em nome de Jesus, né? Considerações finais aí, minha irmã? Só vou deixar ali depois nos comentários, né, um checklist aí que eu estava dando uma olhadinha, da doutora Elizabeth Woolvard, PhD em psicologia, e para você praticar, né? Perceba quando você está preocupado e seja gentil e compassivo consigo mesmo. Este é um momento difícil, faz sentido que você possa estar mais ansioso. Foque no que está nas suas mãos. Calcule o que é uma preocupação hipotética, você não pode fazer nada a respeito, e o que é um problema real, precisa de uma solução agora. Volte sua atenção ao momento presente, concentre-se na respiração ou no uso dos 5 sentidos. Participe de atividades significativas e agradáveis. Isso pode incluir música, caminhada, leitura, tarefas domésticas ou chamadas de vídeo com amigos e familiares. Observe e limite os seus gatilhos de preocupação. Se as notícias o deixam ansioso, limite o seu consumo. Limite o seu consumo. Pratique a gratidão. Liste as coisas pelas quais você pode agradecer no dia. Por exemplo, o sol estava brilhando. Para nós aqui, né? A chuva, graças a Deus, essa semana, né? Mantenha uma rotina e permaneça mental e fisicamente ativo. Então, eu vou deixar... Não, eu preciso saber o que é que está me impedindo de avançar naquilo que é um objetivo meu, mas eu não estou conseguindo fazer. Então, aí tem todo um estudo aí também de histórico de vida da pessoa, de modelos, e de, às vezes, muitas vezes, repetição de comportamento. Como que eu vi tudo isso, vida daqueles que são significativos para mim. Então, não é muito comum você dizer: nossa, o fulano de tal faz isso, igual o pai dele, igual o avô, igual a mãe. Então, nós temos um modelo, a nossa personalidade, nosso caráter é formado aí, de 7 a 10 anos, até os 10 anos, e nós temos aquilo que a gente vai seguir. E daí, na psicologia, a gente diz o seguinte, que não é mais aquilo que te ensinaram ou que fizeram, mas aquilo que eu vou decidir fazer. Então, poxa, eu estou repetindo um padrão do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, do meu avô, mas eu quero fazer diferente. Então, aí, eu preciso investigar o que é que está me fazendo com que eu patine e não saia daquele mesmo ponto. Olha só a importância, então, dessa presença, desses pais. Covid colabora de alguma maneira, que essa presença está sendo mais intensa, necessária agora, e quem sabe isso sirva de um referencial orientador na fase adulta, ajudar a dar conta dos projetos e tudo mais. Amém. Já que veio os pais e as crianças, quem sabe a gente, em outro momento, a gente faça justamente como lidar aí daí com a ansiedade das crianças, Como que está se manifestando, é diferente do adulto, mas está se manifestando, Então, também os pais precisam, não estão orientados também nesse sentido, é outra coisa. Ainda sou professora e ainda tenho que lidar com a ansiedade do meu filho, E as crianças estão sofrendo também, e perceber como ouvi-las, ouvi-las, o que você está sentindo, deixa eu te ajudar, são palavras que vão poder ajudar aí também os pais nesse sentido. E também pensando que as crianças, muitas vezes, são sintoma dos pais, ou elas repetem, elas reproduzem aquilo que elas estão vendo ali no lar. E você pode achar que ela está vendo lá a TV, Netflix, o celular, mas ela está ouvindo e ela está perguntando. Tanto que tem crianças aí pequenininhas, a minha filhadinha lá, a Júlia, ela já fala: Dinda, você está com coronavírus? Então, assim, de tanto que ela está... Você tem coronavírus? Você já passou? Então, as crianças, 2, 3 aninhos, elas estão percebendo que tem alguma coisa que não está legal aí. Por que eu não estou indo para a pracinha? Por que eu não estou indo para o parque? Por que eu não posso visitar a minha avó? Então, olhar também para as crianças nesse sentido, que eles também estão em sofrimento. Glória a Deus, obrigado.
irmã Vânia, né? Nossa querida irmã, nossa vice-presidente, psicóloga, teóloga e enfim, né? Serva do Senhor, que é o mais importante. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós teríamos aí mais uns 10, 15 minutos ainda de assunto pela frente, dentro da palavra de Deus. Mas, né, lemos textos que falaram sobre ansiedade, ouvimos algumas dicas, enfim, né? Rapidamente, então, né? Ore, fale com Deus, né? Consulte a palavra de Deus, né? Ore, leia a Bíblia, consulte a palavra de Deus. Levante-se da circunstância que Deus tem em você que seja transformado. Levante-se disso. Conte com amigos, né? Sejam profissionais, amigos fiéis em Cristo Jesus e vá para a luta, vá para a vida com esse cuidado todo cercando a tua vida. E eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir juntos aí vencer cada vez mais a ansiedade, mesmo em tempos de Covid, em tempos de crise, nós vamos ver a mão de Deus cuidando de nós, apesar das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos falar com Deus. Nem deu tempo de consultar aqui os irmãos que estão presentes aqui para a IBD, porque o horário realmente já está para a IBD. Nós vamos orar, então, falando com Deus, e logo após nós vamos ter aqui uma pequena pausa e vamos retornar para a escola bíblica. Vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado ao Senhor pela temática de hoje, tão importante para mim, tão importante para os meus irmãos, tão importante a Deus para aqueles que estavam acompanhando essa live. Então, em nome de Jesus.